Marina esfregava o chão de mármore do palácio com as mãos trêmulas, tentando não chorar. O Sheik Khalid acabara de chamá-la de interesseira na frente de todos os empregados, acusando-a de tentar se aproximar dele por causa de sua fortuna. Ela abaixou a cabeça, engolindo a humilhação, porque precisava daquele emprego para sustentar o filho doente. O que o poderoso Sheik não sabia era que Marina carregava um segredo que mudaria tudo. Um segredo sobre seu passado que, quando revelado, faria o homem mais desconfiado do mundo árabe cair de joelhos diante dela. Mas será que ela teria coragem de contar a verdade? Ou o orgulho a impediria de revelar quem realmente era seu pai? Antes de começarmos esta história inacreditável, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar de que cidade você está assistindo. Marina Santos nunca imaginou que sua vida daria uma reviravolta tão drástica. Apenas 3 meses atrás, ela trabalhava como enfermeira em um hospital público de São Paulo, lutando para pagar as contas e cuidar do pequeno Gabriel, seu filho de 6 anos que sofria com uma doença rara no coração. Os médicos diziam que ele precisava de uma cirurgia cara, que o SUS não cobria. Marina estava desesperada, trabalhando em 2 empregos, mas o dinheiro nunca era suficiente. Foi então que ela viu o anúncio. Uma agência internacional de emprego procurava profissionais de limpeza para trabalhar em Dubai, com salário 5 vezes maior que o brasileiro. Marina não pensou 2 vezes. Vendeu tudo o que tinha, deixou Gabriel com sua mãe em São Paulo e embarcou para os Emirados Árabes com um único objetivo: juntar dinheiro para salvar seu filho. O palácio do Sheik Khalid al-Rashid era maior que qualquer construção que Marina já havia visto na vida. Mármore branco por todos os lados, lustres de cristal que pareciam cascatas de diamantes, jardins internos com fontes douradas. Era um mundo completamente diferente do pequeno apartamento de 2 cômodos onde ela morava no Brasil. Mas toda aquela beleza escondia algo muito mais sombrio. O Sheik Khalid era conhecido por sua desconfiança. Após ter sido traído por uma mulher que fingia amá-lo apenas por sua fortuna, ele desenvolveu uma verdadeira aversão a qualquer pessoa que se aproximasse dele. Seus olhos escuros analisavam cada movimento, cada palavra, cada gesto de todos ao seu redor. E Marina, infelizmente, caiu diretamente em seu radar. Tudo começou quando ela foi designada para limpar o escritório particular do Sheik. Era uma sala imensa, com estantes de livros raros do chão ao teto e uma mesa de mogno que valia mais que a casa inteira de Marina no Brasil. Ela entrou silenciosamente, como havia sido instruída, e começou a trabalhar. Foi então que notou a foto. Uma fotografia emoldurada em ouro, meio escondida atrás de alguns documentos. Marina não resistiu à curiosidade e se aproximou. Na imagem, um homem idoso de barba branca sorria ao lado de um jovem Khalid. O rosto do homem mais velho fez o coração de Marina disparar. Ela conhecia aquele rosto. Conhecia muito bem. "Marina, o que está fazendo aqui?" A voz grave cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Ela se virou rapidamente, derrubando o porta-retratos, que caiu no chão com um estrondo seco. Diante dela estava o Sheik Khalid, vestindo uma túnica tradicional branca, os olhos negros fixos nela com uma intensidade que fez suas pernas tremerem. Eu estava apenas limpando, senhor." Ela se abaixou rapidamente para pegar a foto, mas ele foi mais rápido, tomando o objeto de suas mãos antes que ela pudesse tocá-lo. "Apenas limpando?" Khalid examinou a moldura, verificando se havia algum dano. Ou estava bisbilhotando minha vida pessoal? A acusação na voz dele era clara. Marina sentiu as bochechas queimarem de vergonha. "Não, senhor, eu jamais faria isso. Desculpe, foi um acidente." Ela manteve os olhos baixos, como havia aprendido que era o costume naquele lugar quando se dirigia a alguém de alta posição. Khalid a observou por um longo momento.
Havia algo naquela mulher que o incomodava. Não era apenas o fato de ela ter tocado em seus pertences pessoais. Era outra coisa. Algo em seus olhos castanhos, na forma como ela segurava as mãos trêmulas, na maneira como tentava esconder o nervosismo. "Como você se chama?" ele perguntou, colocando a foto de volta na mesa, desta vez em um lugar mais visível. "Marina Santos, senhor. Vim do Brasil há 2 semanas." Brasil. Khalid repetiu a palavra como se estivesse saboreando algo amargo. "E o que a trouxe até aqui, Marina Santos?" "Deixe-me adivinhar. O dinheiro, certo?" "Todos vêm para Dubai pelo dinheiro." Marina apertou o pano de limpeza entre os dedos. Ela queria gritar que sim, era pelo dinheiro, mas não da forma que ele pensava. Era pelo filho, pela cirurgia, pela chance de dar a Gabriel uma vida normal. Mas algo no tom de voz do sheik a impediu de se explicar. "Sim, senhor. Preciso do dinheiro." Ela respondeu simplesmente, mantendo a voz firme apesar do aperto no peito. "Pelo menos você é honesta." Khalid deu um meio sorriso sarcástico. "A maioria das pessoas que trabalham aqui inventa histórias elaboradas sobre sonhos e oportunidades. Mas no final, sempre se resume ao dinheiro, não é?" Marina mordeu a língua. Não havia sentido em discutir com um homem que claramente já havia decidido quem ela era antes mesmo de conhecê-la. "Posso voltar ao trabalho, senhor." Khalid acenou com a mão, dispensando-a. "Mas lembre-se, Marina Santos do Brasil. Neste palácio eu vejo tudo, cada movimento, cada intenção. Se você está aqui pensando em se aproximar de mim ou de minha família com segundas intenções, será melhor desistir agora." As palavras dele foram como um tapa na cara. Marina sentiu a raiva subir pela garganta, mas engoliu com força. Precisava daquele emprego. Gabriel dependia dela. "Entendido, senhor." Ela saiu da sala rapidamente, antes que as lágrimas começassem a cair. Nos dias seguintes, Marina fez questão de se manter o mais invisível possível. Chegava cedo, trabalhava em silêncio e saía sem olhar para os lados. Mas parecia que quanto mais ela tentava se esconder, mais o sheik Khalid aparecia em seu caminho. Na sala de jantar, enquanto ela limpava os enormes candelabros de prata, ele entrava para revisar alguns documentos. No jardim, quando ela regava as flores, ele passava conversando ao telefone, lançando olhares desconfiados em sua direção. Era como se ele estivesse testando-a, esperando que ela cometesse algum erro que confirmasse suas suspeitas. Uma tarde, enquanto Marina limpava o corredor principal, ouviu vozes vindas do escritório do sheik. A porta estava entreaberta e, embora soubesse que não deveria escutar, algo a fez parar. "Khalid, você precisa superar isso." A voz era de um homem mais velho, firme, mas gentil. "Nem todas as mulheres são como Yasmin. Você não pode viver o resto da vida desconfiando de todos." "Posso sim, tio Nazir. E vou." Khalid respondeu com frieza. "Yasmin me ensinou uma lição valiosa. Amor é uma ilusão que as pessoas usam para conseguir o que querem. Dinheiro, poder, status. No final, é sempre sobre isso. Isso não é verdade e você sabe. Seu pai jamais pensaria assim." A menção ao pai fez Marina congelar. Ela se aproximou mais da porta, o coração acelerado. O homem na foto precisava saber mais. "Meu pai era um sonhador ingênuo," Khalid disse, a voz carregada de uma tristeza que ele tentava esconder. Ele acreditava que o amor conquistava tudo. E onde isso o levou? Morreu sozinho, abandonado pela mulher que jurou amá-lo. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela conhecia aquela história, conhecia cada detalhe doloroso dela, porque de uma forma que Khalid jamais poderia imaginar, ela estava conectada àquele passado de uma maneira que mudaria tudo entre eles. Mas ainda não era hora de revelar a verdade. Primeiro, ela precisava entender o homem por trás de toda aquela armadura de desconfiança. Precisava descobrir se ele era capaz de perdoar os erros do passado, porque o segredo que Marina carregava era grande demais, pesado demais, e poderia tanto salvá-la quanto destruí-la completamente.
Enquanto se afastava da porta em silêncio, Marina não percebeu que Khalid havia saído do escritório e a observava de longe, os olhos estreitos, a mente trabalhando em todas as possíveis razões pelas quais a faxineira brasileira parecia tão interessada em sua vida pessoal. A guerra silenciosa entre eles acabara de começar, e nenhum dos dois tinha ideia de como essa batalha terminaria. A tensão no palácio se tornava mais sufocante a cada dia que passava. Marina sentia os olhos do Sheik Khalid sobre ela constantemente, como se ele estivesse esperando que ela cometesse algum deslize que provasse suas suspeitas. Mas o que ele não sabia era que Marina tinha muito mais a perder do que apenas um emprego. Naquela manhã, enquanto limpava o salão principal, seu celular vibrou no bolso do uniforme. Era uma mensagem de sua mãe no Brasil. As palavras na tela fizeram seu mundo desabar. Gabriel piorou. Os médicos dizem que não podemos esperar mais. Ele precisa da cirurgia nas próximas 2 semanas, ou pode ser tarde demais. Marina correu para o banheiro de serviço, trancou a porta e desabou em lágrimas silenciosas. 2 semanas. Ela ainda não tinha nem metade do dinheiro necessário. Mesmo trabalhando dia e noite, não conseguiria juntar a quantia a tempo. Seu filho estava morrendo e ela estava a milhares de quilômetros de distância, sendo humilhada por um homem que a julgava sem conhecê-la. Pela primeira vez desde que chegara a Dubai, Marina considerou fazer algo que jamais imaginou. Contar a verdade para Khalid, revelar quem ela realmente era. Mas o medo a paralisava. E se ele não acreditasse? E se ele a expulsasse do palácio antes que ela pudesse explicar? Pior ainda, e se ele acreditasse e a odiasse por ter escondido a verdade todo esse tempo? Quando Marina finalmente saiu do banheiro, os olhos vermelhos escondidos por óculos escuros que pegou emprestado de outra funcionária, já era quase meio-dia. Ela voltou para o salão, determinada a terminar seu trabalho e manter a cabeça baixa. Mas o destino tinha outros planos. Marina, a voz do Sheik a fez congelar no meio do corredor. Venha comigo, agora. O coração dela disparou. Havia algo diferente no tom de voz dele. Não era a frieza habitual, mas também não era gentileza. Era algo próximo de curiosidade, preocupação. Ela não conseguia decifrar. Khalid a conduziu até uma sala menor que ela nunca havia visto antes. As paredes eram cobertas por fotografias antigas, documentos emoldurados e objetos pessoais que claramente tinham valor sentimental. Era como um museu particular da família Al-Rashid. Sente-se! Ele apontou para uma poltrona de veludo vermelho. Marina obedeceu, as mãos suando frio, porque ele a havia levado até ali. Khalid caminhou até uma das paredes e pegou uma fotografia grande. Era a mesma que Marina havia visto em seu escritório, mas desta vez ela podia ver com mais clareza. O homem idoso de barba branca tinha olhos gentis e um sorriso caloroso. Ao lado dele, um jovem Khalid, que não devia ter mais que 15 anos, olhava para o homem com admiração evidente. Este é meu pai, Sheik Abdul Al-Rashid. Khalid disse, segurando a foto com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele morreu há 10 anos. Foi o homem mais sábio e generoso que já conheci. Mas também foi um tolo. Marina engoliu em seco, sem saber o que dizer. Ele se apaixonou por uma mulher brasileira. Khalid continuou, os olhos fixos na fotografia, a voz carregada de uma emoção que ele tentava controlar. Conheceu-a durante uma viagem de negócios ao Brasil, há mais de 30 anos. Ela era jovem, bonita, cheia de sonhos. Meu pai se encantou imediatamente. Disse que ela era a luz que faltava em sua vida. O coração de Marina começou a bater tão forte que ela tinha certeza de que Khalid podia ouvir. Ela conhecia aquela história. Conhecia cada palavra, cada detalhe, porque havia crescido ouvindo sua mãe contar exatamente a mesma versão, mas de um ponto de vista completamente diferente.
Eles tiveram um romance intenso. Khalid colocou a foto de volta na parede e se virou para Marina, os olhos negros penetrantes. Meu pai queria casar com ela, trazê-la para Dubai, dar-lhe tudo, mas ela desapareceu. Simplesmente sumiu sem deixar rastros. Anos depois, descobrimos que ela estava grávida quando foi embora. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas piscou rapidamente para afastá-las. Não podia demonstrar fraqueza agora. Meu pai procurou por ela durante anos. Gastou fortunas contratando detetives, investigadores particulares, qualquer um que pudesse encontrá-la. Mas foi como se ela tivesse sido engolida pela terra. Khalid cruzou os braços, a mandíbula tensa. Ele morreu sem nunca saber o que aconteceu com ela, sem saber se o filho que ela carregava tinha nascido. Morreu com o coração partido, Marina. Por que está me contando isso, senhor? Marina finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula. Porque desde que você chegou aqui, tenho a estranha sensação de que já a conheço. Khalid se aproximou, estudando cada traço do rosto dela. Há algo em você que me incomoda. Não é apenas o fato de você ser brasileira. É outra coisa, algo que não consigo identificar. Marina sabia que era agora ou nunca. O momento havia chegado. Ela podia continuar escondendo a verdade e perder a única chance de salvar Gabriel. Ou podia arriscar tudo e contar o que realmente a havia levado até ali. Eu preciso te contar uma coisa. Marina se levantou, as pernas tremendo. Algo que vai mudar tudo entre nós. Khalid arqueou uma sobrancelha, a desconfiança voltando imediatamente ao seu rosto. Eu sabia. Você está aqui com segundas intenções. Veio tentar se aproveitar de mim, não foi? Não, Marina exclamou, a frustração finalmente explodindo. Você não entende nada. Eu não vim aqui por você. Vim pelo meu filho. Gabriel está morrendo e eu preciso de dinheiro para a cirurgia dele. As palavras saíram em um jorro desesperado, quebrando todas as barreiras que ela havia construído. Khalid a observou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Seu filho está doente, ele repetiu lentamente. E você veio para Dubai para ganhar dinheiro para tratá-lo. Sim, Marina limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto. Mas há mais, muito mais, e você precisa ouvir. Então fale. Khalid sentou-se em uma cadeira, os olhos fixos nela esperando. Marina respirou fundo, preparando-se para revelar o segredo que carregava há tanto tempo. A mulher que seu pai amou, a brasileira que desapareceu, ela não o abandonou porque não o amava. Ela foi embora porque estava sendo ameaçada. Ameaçada por quem? Pela primeira esposa dele, pela sua mãe. Marina viu a expressão de Khalid mudar de curiosidade para choque absoluto. Ela descobriu sobre o romance e enviou homens para o Brasil. Disseram à jovem brasileira que se ela não desaparecesse imediatamente, sua família seria destruída. Ela tinha irmãos pequenos, pais que dependiam dela. Não teve escolha. Isso é mentira. Khalid se levantou bruscamente. Minha mãe jamais faria algo assim. Ela fez. Marina enfrentou o olhar dele, pela primeira vez sem medo, e a prova disso está bem na sua frente. O que você quer dizer com isso? Marina tirou do bolso uma corrente fina de ouro que sempre carregava escondida sob o uniforme. Pendurado nela havia um pequeno medalhão antigo. Ela abriu com cuidado, revelando duas fotos minúsculas. De um lado, o rosto jovem do Sheikh Abdul. Do outro, uma mulher bonita de cabelos escuros e olhos castanhos. Esta mulher é minha mãe, Beatriz Santos. Marina estendeu a mão, mostrando o medalhão para Khalid, que havia empalidecido completamente. E o homem ao lado dela é seu pai. Este medalhão foi o único presente que ele conseguiu dar a ela antes que tudo desmoronasse. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Khalid pegou o medalhão com mãos trêmulas, estudando as fotos como se estivesse vendo fantasmas. Marina observava cada reação dele, o coração na garganta. Se sua mãe é Beatriz Santos... Khalid ergueu os olhos lentamente, a compreensão começando a tomar forma em seu rosto. Então, o filho que ela carregava quando foi embora era eu.
Marina completou, a voz firme apesar das lágrimas. Sou Marina Santos Al-Rashid, filha de Beatriz Santos e do Sheikh Abdul Al-Rashid. E isso, Khalid, faz de você meu meio-irmão. O mundo de Khalid desabou naquele momento. A faxineira que ele havia humilhado, chamado de interesseira e tratado com desprezo, era, na verdade, a irmã que ele nunca soube que tinha. A filha que seu pai procurou até o último dia de vida. A resposta para todas as perguntas que atormentaram sua família por décadas. E Marina sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. O silêncio na sala era tão profundo que Marina podia ouvir o próprio coração batendo descompassado. Khalid segurava o medalhão como se fosse uma bomba prestes a explodir. Os olhos fixos nas fotografias antigas, o rosto completamente pálido. Ela viu quando a incredulidade deu lugar à confusão, e a confusão foi lentamente substituída por algo que parecia uma mistura de raiva e dor. Isso não pode ser verdade. Khalid finalmente falou, a voz rouca, quase inaudível. Você está mentindo, inventando histórias para conseguir dinheiro. É exatamente o que eu imaginei desde o início. Marina sentiu o golpe como se fosse físico. Depois de tudo que havia revelado, depois de entregar o segredo mais importante de sua vida, ele ainda a acusava de ser uma golpista. A dor foi tão intensa que ela quase desistiu. Quase pegou o medalhão de volta, saiu daquela sala e nunca mais olhou para trás. Mas então pensou em Gabriel, no filho que precisava dela, e encontrou forças onde não sabia que existiam. Eu tenho provas, Marina disse, a voz firme, apesar das lágrimas que escorriam pelo rosto. Tenho certidão de nascimento, cartas que sua mãe escreveu para meu pai, documentos que minha mãe guardou durante todos esses anos. Tenho até exames de DNA que ela fez quando eu nasci, provando a linhagem paterna. Khalid a encarou por um longo momento, a mandíbula tensa, os punhos cerrados ao lado do corpo. Se você realmente tem essas provas, por que não as trouxe antes? Por que aceitar trabalhar como faxineira, ser humilhada, tratada como uma criminosa em potencial? Por que não chegou aqui e simplesmente contou a verdade? Porque eu tinha medo. Marina admitiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Medo de que você não acreditasse. Medo de ser expulsa antes de conseguir o dinheiro para salvar meu filho. Medo de que toda essa história não significasse nada para você e que eu tivesse vindo até aqui por nada. Ela se aproximou dele, os olhos castanhos buscando os olhos negros que tanto se pareciam com os de seu falecido pai. Eu perdi meu pai antes mesmo de conhecê-lo, Khalid. Cresci ouvindo histórias sobre o grande Sheikh Abdul, sobre como ele era generoso, sábio e justo. Minha mãe chorava todas as noites, se culpando por ter ido embora, desejando ter sido forte o suficiente para enfrentar as ameaças e ficar ao lado do homem que amava. Khalid desviou o olhar, mas Marina viu a emoção lutando para sair por trás da máscara de frieza que ele tentava manter. Quando descobri que tinha um meio-irmão aqui em Dubai, pensei que finalmente teria uma família de verdade. Marina continuou, a voz embargada. Mas aí eu cheguei e encontrei você, um homem tão cheio de desconfiança e amargura que não consegue enxergar além das próprias feridas. Um homem que julga todos ao seu redor antes mesmo de conhecê-los. Você não sabe nada sobre mim, Khalid rebateu, a voz carregada de raiva defensiva. Sei mais do que você imagina. Marina cruzou os braços. Sei que uma mulher chamada Yasmin partiu seu coração. Sei que ela fingiu amá-lo apenas pelo dinheiro e poder. Sei que isso o transformou nesse homem que está diante de mim agora, incapaz de confiar em qualquer pessoa. Cale a boca! Khalid deu um passo ameaçador em sua direção, mas Marina não recuou. A diferença entre mim e Yasmin, Khalid, é que eu não quero nada de você. Marina ergueu o queixo, enfrentando-o sem medo. Vim para Dubai por causa do meu filho.
Gabriel é tudo para mim. Ele tem 6 anos e está morrendo porque seu coração é fraco. Preciso de $200.000 para a cirurgia. Estava disposta a trabalhar dia e noite, sem parar, para conseguir esse dinheiro. Mas agora que você sabe a verdade, vou facilitar as coisas para você. Ela estendeu a mão, pedindo o medalhão de volta. Pode ficar com suas suspeitas e sua solidão. Vou embora amanhã mesmo. Encontrarei outra forma de salvar meu filho. Uma forma que não envolva você ou essa família que claramente não me quer. Khalid segurou o medalhão com força, sem devolvê-lo. Suas emoções estavam em guerra dentro dele. Parte dele queria acreditar nela. Queria que aquela história fosse verdade, que ele finalmente tivesse encontrado a irmã perdida que seu pai tanto procurou. Mas a outra parte, a parte ferida e cética, gritava que isso era uma armadilha elaborada, um golpe bem planejado. Preciso de tempo, ele finalmente disse, guardando o medalhão no bolso da túnica. Vou investigar tudo o que você disse. Se for verdade, se você realmente for quem diz ser, então conversaremos. Mas se descobrir que está mentindo... Não estou mentindo, Marina o interrompeu. E pode investigar o quanto quiser. Quanto mais você descobrir, mais vai perceber que eu só disse a verdade. Ela se virou para sair, mas antes de chegar à porta, a voz dele a parou mais uma vez. Seu filho, Gabriel. Ele olhou para ela por cima do ombro. Quanto tempo ele tem? 2 semanas. Marina respondeu sem se virar. Depois disso, os médicos não garantem mais nada. Khalid assentiu lentamente, processando a informação. Você pode voltar ao trabalho. Eu a procurarei quando tiver respostas. Marina saiu da sala com as pernas trêmulas. Agora não havia mais volta. O segredo estava revelado. Khalid sabia quem ela era, ou pelo menos sabia o que ela afirmava ser. O que aconteceria a seguir estava completamente fora de seu controle. Enquanto isso, Khalid permaneceu na sala por horas, estudando cada fotografia na parede, relembrando cada história que seu pai havia contado sobre a mulher brasileira que ele nunca conseguiu esquecer. Ele pegou o telefone e ligou para seu assistente pessoal. Hassan, preciso que você reúna a melhor equipe de investigadores que temos. Quero informações completas sobre uma mulher chamada Marina Santos. Brasileira, trabalhando aqui como funcionária de limpeza. Quero saber tudo sobre ela, sua família, sua vida no Brasil, seu filho. E quero isso até amanhã de manhã. Ele desligou e voltou a olhar para o medalhão. A foto de seu pai jovem e sorridente o encarava, trazendo memórias dolorosas de um homem que nunca superou a perda de seu grande amor. Se Marina estava falando a verdade, então ele havia passado as últimas semanas humilhando e desprezando sua própria irmã, a filha que seu pai tanto procurou. A resposta que poderia ter trazido paz ao coração partido do velho sheik antes de sua morte. Mas se ela estivesse mentindo, se tudo aquilo fosse uma farsa elaborada, então Khalid estava diante da golpista mais talentosa que já havia conhecido. E ele precisava descobrir qual das duas opções era a verdadeira. Na manhã seguinte, Marina acordou com batidas insistentes na porta de seu pequeno quarto no alojamento dos funcionários. Ainda era madrugada, o sol nem havia nascido. Ela abriu a porta e encontrou Hassan, o assistente pessoal do sheik, com uma expressão séria no rosto. O Sheik Khalid solicita sua presença imediatamente. Ele disse formalmente, por favor, venha comigo. Marina vestiu o uniforme rapidamente, o coração disparado. Será que ele havia descoberto algo? Será que finalmente acreditaria nela? Ou estava prestes a ser expulsa do palácio? Ela seguiu Hassan pelos corredores vazios até o escritório principal de Khalid. Quando entrou, encontrou-o sentado atrás da enorme mesa de mogno, cercado de documentos, fotografias e papéis espalhados por toda parte. Ele não havia dormido. Isso era óbvio pelas olheiras profundas e pela barba por fazer. Sente-se, Khalid disse, sem erguer os olhos dos documentos. Marina obedeceu.
as mãos suando frio, esperando pelo veredito que mudaria o resto de sua vida. Khalid finalmente ergueu o olhar, e Marina viu algo diferente em seus olhos. Não era mais desconfiança ou frieza. Era algo próximo de arrependimento. Você estava dizendo a verdade, ele disse simplesmente, empurrando uma pasta grossa pela mesa em sua direção. Sobretudo, os investigadores confirmaram cada detalhe. Sua mãe realmente era Beatriz Santos. Ela realmente teve um relacionamento com meu pai. E você é, sem sombra de dúvida, filha de Abdul al-Rashid. Marina sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Ele acreditava nela. Finalmente acreditava. O que isso significa? Ela perguntou, a voz trêmula. Khalid se levantou, caminhou até a janela e olhou para o horizonte onde o sol começava a nascer sobre Dubai. Significa, Marina, que eu preciso pedir desculpas. Desculpas por cada palavra cruel, por cada olhar de desprezo, por cada momento em que a tratei como se fosse menos que humana. Ele se virou para encará-la, e pela primeira vez ela viu vulnerabilidade em seu rosto. Você é minha irmã, e eu a tive ao meu lado esse tempo todo sem saber. Marina se levantou também, as lágrimas escorrendo livremente agora. E sobre Gabriel, Khalid continuou, pegando o telefone sobre a mesa. Já fiz algumas ligações. Os melhores cirurgiões cardíacos do mundo estão sendo contatados. Seu filho será trazido para Dubai imediatamente e terá o melhor tratamento que o dinheiro pode comprar. Não porque você é minha irmã, mas porque é o que nosso pai teria feito. Marina não conseguiu segurar mais. Desabou em lágrimas, anos de dor, medo e desespero, finalmente encontrando liberação. Khalid atravessou a sala e, pela primeira vez, envolveu a irmã em um abraço desajeitado, mas sincero. Bem-vinda à família, Marina, ele sussurrou. Perdoe-me por ter levado tanto tempo para reconhecê-la. E naquele momento, enquanto o sol dourado de Dubai iluminava o escritório, dois irmãos que o destino havia separado finalmente se reencontraram. Mas essa era apenas o começo de uma história que ainda tinha muitas reviravoltas pela frente. Os dias seguintes foram uma verdadeira montanha-russa de emoções para Marina. Em 48 horas, sua vida mudou completamente. Ela não era mais a faxineira humilhada que limpava os corredores do palácio em silêncio. Agora era Marina al-Rashid, filha do falecido Sheikh Abdul e irmã de um dos homens mais poderosos de Dubai. Khalid providenciou tudo com a eficiência de quem estava acostumado a resolver problemas complexos. Gabriel foi trazido do Brasil em um jatinho particular, acompanhado pela avó Beatriz. A equipe médica já estava esperando no hospital mais moderno de Dubai. Os melhores cirurgiões cardíacos pediátricos do mundo foram convocados para avaliar o caso e preparar a cirurgia. Mas enquanto tudo isso acontecia, Marina percebia algo estranho no comportamento de Khalid. Ele era gentil, atencioso e generoso, mas havia uma distância em seus olhos, como se uma parte dele ainda não conseguisse confiar completamente nela. Como se ele estivesse constantemente esperando que ela cometesse algum erro que provasse que tudo aquilo era uma farsa. Marina, preciso que você entenda uma coisa, Khalid disse na noite anterior à chegada de Gabriel. A fortuna da família al-Rashid é enorme, e com essa revelação sobre você ser minha irmã, você automaticamente tem direito a uma parte considerável dessa herança. Eu não quero a herança, Marina respondeu imediatamente. Já te disse, Khalid, só vim aqui pelo Gabriel. Não me interessa dinheiro além do necessário para salvá-lo. Khalid a estudou por um longo momento, aquela desconfiança familiar voltando aos seus olhos. É o que todos dizem no começo, Marina. Mas o dinheiro tem uma forma de mudar as pessoas, de revelar quem elas realmente são. As palavras dele doeram mais do que Marina gostaria de admitir. Mesmo depois de todas as provas, mesmo depois de tudo que ela havia passado, ele ainda duvidava dela. E Marina
começou a perceber que a ferida que Yasmin havia causado no coração de Khalid era muito mais profunda do que ela imaginava. Quando Beatriz chegou a Dubai com Gabriel nos braços, foi um momento de emoção intensa. Marina não via o filho há quase um mês e segurou o menino com tanta força que ele reclamou rindo. Mamãe, você está me esmagando. Desculpa, meu amor. Desculpa. Marina cobriu o rosto do filho de beijos, as lágrimas escorrendo livremente. Estou tão feliz em te ver. Khalid observava a cena de longe, os braços cruzados, a expressão indecifrada. Quando seus olhos encontraram os de Beatriz, a tensão no ar se tornou palpável. Aquela era a mulher que seu pai havia amado. A mulher que havia partido seu coração e o levado a morrer sozinho e amargurado. Sheikh Khalid. Beatriz se aproximou lentamente, as mãos tremendo. Ela era uma mulher de 50 e poucos anos, ainda bonita, mas com olhos cansados que carregavam o peso de décadas de remorso. Sei que nada do que eu disser pode mudar o passado, mas precisa saber que amei seu pai mais que tudo. Não passou um único dia em que não me arrependi de ter ido embora. Khalid a olhou friamente. Se realmente o amava, teria ficado. Teria enfrentado as ameaças. Teria lutado por ele. Eu era jovem e assustada. Beatriz limpou as lágrimas que começavam a cair. Tinha 19 anos e homens armados bateram na porta da minha casa, dizendo que meus pais e meus irmãos pequenos sofreriam se eu não desaparecesse imediatamente. Não tive escolha. Sempre há escolha. Khalid respondeu secamente. Você escolheu sua família em vez do meu pai, e ele pagou o preço por isso pelo resto da vida. Marina viu a dor no rosto de sua mãe e sentiu a raiva crescer dentro dela. Chega, Khalid. Ela se colocou entre eles, os olhos brilhando de indignação. Minha mãe sofreu todos esses anos. Criou uma filha sozinha, carregando o peso da culpa e do amor perdido. Você não tem o direito de julgá-la. Tenho todo o direito, Khalid rebateu, a voz subindo. Eu vi meu pai definhar, vi ele chorar por uma mulher que o abandonou, vi ele gastar fortunas procurando por vocês, se recusando a desistir, mesmo quando todos diziam que era inútil. Então sim, Marina, eu tenho todo o direito de julgar. O silêncio que se seguiu foi pesado e doloroso. Gabriel, percebendo a tensão, se agarrou às pernas de Marina, assustado. A mãe, quem é esse homem? Por que ele está bravo? Marina se abaixou para o nível do filho, forçando um sorriso. Este é seu tio Khalid, meu amor. Ele vai cuidar de nós. Gabriel olhou para Khalid com olhos curiosos. Você é irmão da mamãe? Meu avô era seu pai também? Khalid sentiu algo se mover dentro de seu peito. Aquele menino pequeno e frágil, com os mesmos olhos castanhos de Marina e o mesmo sorriso que ele havia visto em fotografias antigas de seu pai, era seu sobrinho. Sangue do seu sangue. Família. Sim, Khalid respondeu, sua voz suavizando pela primeira vez. Seu avô era meu pai, e eu vou garantir que você fique bem, Gabriel. Você vai fazer meu coração ficar forte? Gabriel perguntou com a inocência de uma criança. Os médicos no Brasil disseram que meu coração é fraco. Khalid se ajoelhou diante do menino, olhando-o nos olhos. Vou trazer os melhores médicos do mundo para cuidar de você. Prometo. Gabriel sorriu e, para surpresa de todos, abraçou Khalid. Obrigado, tio, você é legal. Khalid ficou paralisado por um momento, sem saber como reagir ao abraço espontâneo. Mas então, lentamente, seus braços se moveram para retribuir o abraço, e naquele momento, algo dentro dele começou a mudar. Mais tarde, naquela noite, após Beatriz e Gabriel terem sido acomodados em uma suíte luxuosa do palácio, Khalid procurou Marina no jardim, onde ela estava sentada sozinha sob as estrelas. Posso me sentar? Ele perguntou, um pouco desconfortável. É seu jardim, Marina respondeu sem olhar para ele. Khalid se sentou ao lado dela no banco de mármore, deixando um espaço respeitoso entre eles. Sinto muito pelo que disse para sua mãe. Foi cruel e injusto. Marina o olhou surpresa. Não esperava um pedido de desculpas.
Eu também não. Khalid admitiu com um pequeno sorriso triste. Mas seu filho me fez perceber algo. Gabriel é inocente, puro. Ele não carrega nenhuma das mágoas e complicações que nós adultos carregamos. Ele apenas vê um tio que prometeu ajudá-lo. Marina sentiu o coração apertar. Ele é especial, sempre foi. Mesmo doente, mesmo sofrendo, ele encontra razões para sorrir, para amar, para confiar. Como nosso pai era, Khalid disse suavemente. Pelo menos é o que todos sempre me disseram. Que ele tinha a capacidade de ver o melhor nas pessoas, mesmo quando não mereciam. Então, talvez, você devesse tentar fazer o mesmo. Marina sugeriu gentilmente. Nem todo mundo está tentando te enganar, Khalid. Nem toda mulher é como Yasmin. Khalid ficou em silêncio por um longo momento. Eu sei disso na minha cabeça, mas meu coração ainda tem dificuldade em acreditar. O coração precisa de tempo para curar, assim como Gabriel precisa da cirurgia para fortalecer o dele. Você precisa permitir que o seu seja consertado também. Marina tocou levemente o braço dele. E talvez, apenas talvez, ter uma família de verdade possa ajudar nesse processo. Khalid olhou para ela. Realmente olhou, pela primeira vez, vendo além das próprias suspeitas e medos. Marina não era uma oportunista, não era uma golpista, era sua irmã. Alguém que havia sofrido tanto quanto ele, talvez até mais, e ainda assim mantinha a capacidade de amar e confiar. Quero conhecer mais sobre você, ele disse finalmente, sobre sua vida no Brasil, sobre como foi crescer sem nosso pai. Quero saber tudo. Marina sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Tenho 32 anos de histórias para contar. Vai levar um tempo. Temos tempo, Khalid respondeu retribuindo o sorriso. Pela primeira vez em muito tempo, temos todo o tempo do mundo. Mas o que nenhum dos dois sabia era que o tempo estava prestes a se tornar um inimigo. Porque naquela mesma noite, enquanto Khalid e Marina finalmente começavam a construir uma verdadeira relação como irmãos, alguém nos bastidores já tramava para destruir tudo. Yasmin, a ex-noiva que havia partido o coração de Khalid, acabara de descobrir sobre a existência de Marina. E ela não tinha a menor intenção de permitir que uma faxineira brasileira tomasse o lugar que ela acreditava ser seu por direito na vida e na fortuna de Khalid al-Rashid. A guerra estava apenas começando, e Marina, que pensava ter finalmente encontrado paz e segurança para sua família, estava prestes a descobrir que os maiores perigos nem sempre vêm de onde esperamos. A cirurgia de Gabriel estava marcada para daqui a 3 dias. A equipe médica havia feito todos os exames necessários e garantiu que o procedimento tinha altíssimas chances de sucesso. Marina finalmente conseguia respirar aliviada, sentindo que o pesadelo estava chegando ao fim. Mas ela não fazia ideia de que outro pesadelo estava apenas começando. Yasmin al-Sabah era tudo o que Marina não era. Sofisticada, rica por herança própria, educada nas melhores escolas da Europa e dona de uma beleza clássica que chamava a atenção onde quer que fosse. Ela havia sido noiva de Khalid por 2 anos, planejando um casamento que seria o evento social da década em Dubai. Mas tudo desmoronou quando Khalid descobriu que ela tinha um amante secreto, um empresário europeu com quem ela planejava fugir assim que garantisse uma parte da fortuna al-Rashid através do casamento. Quando Khalid a expulsou de sua vida, Yasmin jurou vingança. E agora, ao descobrir através de fofocas no círculo social de elite que uma brasileira havia aparecido reivindicando ser irmã de Khalid, ela viu a oportunidade perfeita. Marina estava no quarto de Gabriel, lendo histórias para o menino antes de dormir, quando recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era apenas um link para um site de notícias de fofocas sobre celebridades árabes. Com o coração apertado, ela clicou. A manchete a fez sentir o chão desaparecer sob seus pés.
Golpista brasileira engana Sheikh Khalid al-Rashid com farsa elaborada sobre paternidade. Fontes revelam esquema para roubar fortuna bilionária. Marina leu o artigo com o horror crescente. Havia fotos dela trabalhando como faxineira, fotos dela abraçando Khalid, fotos de Gabriel chegando ao hospital. E pior, havia alegações falsas de que ela havia forjado documentos, subornou investigadores e até mesmo criado uma história sobre um filho doente para despertar a piedade do sheik. O telefone dela começou a tocar sem parar. Repórteres querendo entrevistas, pessoas que ela nunca havia visto pedindo declarações. As redes sociais explodiram com comentários cruéis, chamando-a de aproveitadora, mentirosa, vigarista. Marina correu até o escritório de Khalid, as mãos tremendo segurando o celular. Ele estava em uma reunião virtual, mas ao ver a expressão no rosto dela, desligou imediatamente. O que aconteceu? Marina mostrou o artigo. Khalid leu rapidamente, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Quando terminou, ele pegou o próprio telefone e fez uma ligação rápida. Hassan, descubra quem vazou essas informações para a imprensa. Quero nomes em 1 hora. Ele desligou e olhou para Marina. Isso é obra de alguém que quer nos prejudicar. Alguém que tem acesso a informações privilegiadas. Quem faria isso? Marina perguntou, a voz embargada. A resposta veio na manhã seguinte, quando Yasmin apareceu na porta do palácio, sorrindo como uma cobra, prestes a dar o bote. Ela não estava sozinha. Trouxe consigo advogados, jornalistas e até mesmo algumas personalidades influentes da sociedade de Dubai. Khalid al-Rashid. Yasmin disse dramaticamente, as câmeras gravando cada palavra. Vim aqui como amiga preocupada para alertá-lo sobre a fraude que está sendo cometida contra você e contra a memória de seu falecido pai. Khalid desceu as escadas do palácio lentamente, o rosto uma máscara de fúria controlada. Yasmin, você tem 30 segundos para sair da minha propriedade antes que eu chame a segurança. Não antes de expor a verdade. Yasmin se virou para as câmeras. Esta mulher, Marina Santos, não é quem diz ser. Eu contratei investigadores independentes que descobriram inconsistências em sua história. Os documentos que ela apresentou têm problemas de autenticidade. Isso é mentira. Marina apareceu na porta do palácio, Beatriz ao seu lado. Todos os documentos foram verificados por especialistas. Especialistas pagos por ela. Yasmin rebateu com um sorriso venenoso. Khalid, você está sendo enganado novamente. Assim como foi enganado por mim, você está sendo enganado por ela. A diferença é que eu pelo menos fui honesta sobre minhas intenções. A audácia da afirmação deixou todos momentaneamente sem palavras. Foi Beatriz quem finalmente falou, sua voz tremendo de raiva e dor. Você não tem ideia do que está falando, moça. Eu amei Abdul al-Rashid com cada fibra do meu ser. Fui forçada a deixá-lo pela própria mãe de Khalid, que me ameaçou de morte se eu não desaparecesse. Carreguei essa dor durante mais de 30 anos. Que história conveniente. Yasmin riu. E que timing perfeito. Aparecer justamente quando o Sheikh Khalid está sozinho e vulnerável, com uma criança doente que desperta sua compaixão. É o golpe perfeito, tenho que admitir. Khalid subiu as escadas e ficou ao lado de Marina e Beatriz. Yasmin, pela última vez, saía da minha propriedade, não sem antes fazer uma oferta. Yasmin se aproximou, baixando a voz para que apenas eles pudessem ouvir, longe dos microfones. Se você se casar comigo, Khalid, eu faço toda essa história desaparecer. Nenhum escândalo, nenhuma vergonha pública. Sua reputação permanece intacta. Você está louca, Khalid respondeu com desprezo. Estou oferecendo uma solução, Yasmin insistiu. Essa brasileira e a criança dela recebem um pagamento generoso para voltar ao Brasil e nunca mais aparecer. Você e eu nos casamos como estava planejado. Todo mundo ganha. Marina sentiu náusea ao perceber o plano de Yasmin. Ela não queria Khalid por amor.
Queria o status, o poder, a fortuna, e estava disposta a destruir uma família inteira para conseguir isso. Foi então que uma voz idosa e firme cortou o ar. O que está acontecendo aqui? Todos se viraram para ver um homem nos seus 70 anos, vestindo túnicas tradicionais elegantes, descendo de um carro de luxo. Khalid empalideceu. Tio Nazir, ele sussurrou. Nazir al-Rashid era o irmão mais velho do falecido Sheikh Abdul e um dos homens mais respeitados, não apenas em Dubai, mas em todo o mundo árabe. Sua palavra tinha peso absoluto na família. Khalid, por que não me contou sobre sua irmã? Nasir ignorou completamente Yasmin e caminhou direto em direção a Marina. Você é filha de Abdul com Beatriz? Sim, senhor, Marina respondeu nervosamente. Nasir estudou o rosto dela por um longo momento, então sorriu. Um sorriso caloroso que iluminou seus olhos. Você tem os olhos dele e o mesmo queixo teimoso. Ele se virou para Beatriz. Beatriz Santos. Pensei que nunca mais a veria. Sheikh Nasir. Beatriz fez uma reverência respeitosa. Peço desculpas por... Não precisa se desculpar. Nasir a interrompeu gentilmente. Eu sabia o que minha cunhada fez. Sabia das ameaças. Tentei encontrar você na época, mas foi tarde demais. Meu irmão morreu com o coração partido, mas agora vejo que seu amor gerou frutos. Ele olhou para Marina com ternura. Uma linda filha e um bisneto. Abdul teria ficado tão orgulhoso. Yasmin percebeu que estava perdendo o controle da situação. Sheikh Nasir, com todo respeito, as evidências sugerem que... Cale a boca. Nasir a cortou com uma frieza que fez Yasmin recuar. Você, que tentou enganar meu sobrinho e desonrar nossa família, ousa vir aqui fazer acusações? Vá embora antes que eu pessoalmente me certifique de que nunca mais seja bem-vinda em nenhum círculo social decente de Dubai. Yasmin olhou ao redor, percebendo que havia perdido. As câmeras ainda gravavam, mas agora era ela quem parecia a vilã. Com um último olhar de ódio para Marina, ela se virou e saiu, os advogados correndo atrás dela. Nasir se virou para os jornalistas que permaneceram. Marina Santos al-Rashid é minha sobrinha e uma herdeira legítima da fortuna al-Rashid. Qualquer pessoa que questionar isso terá que responder diretamente a mim. Agora, saiam da propriedade da minha família. Quando finalmente ficaram sozinhos, Nasir abraçou Marina com força. Bem-vinda para casa, minha menina. Seu pai estaria tão feliz. Marina desabou em lágrimas. Anos de dor e rejeição, finalmente encontrando cura nos braços daquele homem gentil que representava o melhor da família al-Rashid. 3 dias depois, a cirurgia de Gabriel foi um sucesso completo. Khalid estava na sala de espera ao lado de Marina durante todo o procedimento, segurando a mão da irmã, oferecendo o apoio que ela precisava. Quando os médicos saíram com a notícia de que tudo havia corrido perfeitamente, Khalid viu Marina sorrir pela primeira vez desde que a conhecera. Um sorriso verdadeiro, livre de preocupações, cheio de esperança e gratidão. Obrigada, Marina sussurrou, abraçando o irmão, por tudo. É o mínimo que posso fazer, Khalid respondeu, retribuindo o abraço. Somos família, Marina, e família cuida um do outro. 6 meses depois, Gabriel corria pelo jardim do palácio, seu coração forte e saudável, rindo enquanto brincava com outras crianças. Marina havia aberto uma clínica gratuita em Dubai para ajudar trabalhadores imigrantes, usando parte de sua herança para retribuir a sorte que havia recebido. Khalid, observando a cena da varanda, sorriu. Ele havia aprendido que confiar não era fraqueza, que o amor verdadeiro existia, e que às vezes as melhores famílias são aquelas que o destino coloca em nosso caminho quando menos esperamos. E Yasmin? Bem, ela descobriu que em Dubai reputação é tudo, e a dela nunca se recuperou. E aí você gostou dessa história incrível? Se essa jornada de Marina e Khalid tocou seu coração, se inscreva no canal agora mesmo. Toda semana trazemos histórias emocionantes que vão fazer você acreditar no poder do amor,
da família e da justiça. Ative o sininho para não perder nenhuma história nova. E sabe por que sua inscrição é tão importante? Porque cada visualização, cada like, cada compartilhamento nos ajuda a continuar criando essas narrativas que mostram que não importa quão difícil seja a situação, sempre existe esperança. Você faz parte dessa família de contadores de histórias. Muito obrigada por ter assistido até o final. Sua presença aqui significa muito para nós. Nos vemos na próxima história.